Salve, salve, senhoras e senhores. Salve, salve, bebuns e bem boas deste Brasil dantes, muito mais varonil. E hoje, mais aqui uma cerveja na caneca, mais um papo com o Azarão. E hoje eu vou levar esse papo aqui, acompanhado de uma cerveja que está longe de ser uma das minhas preferidas. Eu até já marretei ela aqui num vídeo antigo. Não pelo gosto em si, né? Porque o gosto dela é palatável, é uma cerveja comum. Né? Eu marretei mais essa coisa dessa idolatria que existe em torno dela. Falar que ela é a melhor do Brasil, das pessoas pagarem mais caro às vezes por ela do que por uma cerveja melhorzinha. Né? Hoje tem puro malte. Tá lá a latinha da Skol 3,39, 49. Do lado tem uma Império 2,89, que é uma cerveja mais decente, e as pessoas continuam comprando ela. Então foi isso que eu marretei, né? Essa propaganda, essa superestimação da Skol. Mas o gosto é um gosto comum, né? Tragável. Aliás, vou dar um trago aqui. E hoje, eu comprei porque eu passei ela no atacadão, e o latão de 550 ml estava em oferta, saindo a R$ 3,29. R$ 3,29, 550 ml, é um excelente custo-malefício. Então comprei. Tá? E o que eu vou falar hoje aqui é de um... Chega a ser um hobby, vai? Porque hobby é uma atividade em que a pessoa é um aficionado. Ela se aprofunda naquele assunto, ela estuda, ela investe. E não tenho nenhum assunto assim, nada que eu tenha vontade de me aprofundar. Né? Como diz assim aquela música antiga do Kid Abelha, eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. Né? A cultura que eu tenho é a cultura que assim, é o suficiente para eu não me sair mal numa palavra cruzada do nível dito difícil. Né? Então, chega a ser um hobby, é um gosto, um prazer, enfim, que é a coisa das plantas. Né? Eu gosto de ter planta em casa, eu gosto de plantas. O contrário, nem sempre é verdade, elas não vão muito com a minha cara. Né? Se bem que até eu, sendo humano, sendo eu, não vou muito, né? A planta não iria. E quando eu digo que não vai, é porque, assim, como dizem por aí, eu não tenho uma mão boa com a planta. Né? Eu não tenho o tal do dedo verde, do livro lá do Maurice Druon, não sei se é assim que pronuncia, Menino do Dedo Verde. Meu dedo está mais para cinza. Né? Mas de vez em quando alguma plantinha que assim ainda vai. Mas eu acho que ela não vão porque é o seguinte, né? Todo ser vivo ele gosta de ser paparicado, mimado, tratado com distinção. E eu não fico bajulando as minhas plantas, né? Não converso com elas, tem gente que conversa. Não põe música clássica para elas ouvirem, tem gente que fica pondo musiquinha para elas. Né? Mesmo adubar, faz tempo que eu não me lembro quando foi a última vez que eu adubei. Né? Eu passo lá no mercado, eu vejo aqueles adubos químicos lá, mas tem que diluir, tem que dar uma canseira só de pensar. Né? Às vezes também eu estou lá fazendo comida, então tem uma casca de chuchu, de batata, não, porque de batata eu como a casca. Chuchu, de banana, casca de ovo, borra de café. Se triturar tudo isso, deixar lá curtir, dá um bom adubo também, tem nitrogênio, tem cálcio, tem magnésio, tem o potássio, né, que são os macronutrientes, mas também uma sujeira que faz, eu vou deixar. Então, eu rego, jogo água para elas, mais nada. E eu tive, durante um tempo, aqui em casa, tem a sacada aqui, 2 estantes de madeira, com um acervo, uma coleção bem boa até, de cacto e de suculentas. Né? Eu gosto de cactos e suculentas, é um ramo aí da botânica que eu acho interessante. São plantas secas, ásperas, desesperançadas, muito parecidas comigo, eu gosto delas. E são plantas assim, que não tem luxo, não tem frescura, não requer cuidado especial, que nem eu também. Né? Então eu fiquei com um belo acervo delas por um tempo. Só que aí aconteceu de um fungo atacar e dizimou. Tá? Hoje eu tenho 3 ou 4 cactos lá que resistiram ao fungo, né? que são resistentes a esse fungo, mas eles estão também em hibernação, meio que em animação suspensa, stand-by. Não morre, mas também não desenvolve mais, não cresce. Estão lá. Né? E esse fungo é um fungo branco, esponjoso, parece que marshmallow, né? Contam, se você andar pela cidade aqui, você vê ele em várias árvores do paisagismo urbano aqui. Contam que ele veio para cá com o advento da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar aqui na região, se não me engano, ela já existe desde a década de 40, 50 do século passado.
Mas com o programa Proálcool, né, lá para 76, 77, instituído pelos militares, acho que era o Geisel na época, né, o Proálcool, que até hoje é o maior programa de combustível alternativo ao petróleo do mundo, né? Você vê que o militar faz coisa que presta também. Ela se tornou hegemônica aqui. E dizem que esse fungo veio com a cana. Daí é um fungo pegajoso e fungo é uma desgraça. Deu, acabou. Então elas estão lá. Mas ainda eu consigo manter, numa outra parede, onde não pega sol, umas folhagens. Eu vou tentar até mostrar aqui, vou virar a câmera, vamos ver se dá certo. Eu nem sei onde vira essa câmera, para falar a verdade. Mas eu vou tentar mostrar assim. Vou tirar o dedão daqui. Olha lá. Tá, nessa parede aqui eu consigo manter algumas folhagens. Olha lá. Aqui, né? Essas folhagens, por alguma razão, elas não foram afetadas. Ele tem cingônio, tem Comigo Ninguém Pode, tem a Espada de São Jorge, que eu já vou falar aqui, tem ali uma dracena, uma ráfia, enfim. Essas folhagens, aparentemente não, né? Elas não foram afetadas pelo fungo, de maneira nenhuma. Elas continuam crescendo e etc, etc. Ou elas são imunes a esse fungo, totalmente imunes, ou não tem nada nela que interesse ao fungo, porque cada fungo tem ali o seu público-alvo, vamos dizer assim, né? Então talvez elas não tenham nada que apetecesse esse fungo, elas continuam ali, tá? Só na base da água e etc, sem muitos agrados. E uma dessas plantas, essa semana aqui, ela fez uma grata surpresa, uma espada de São Jorge. Ela floriu, ela soltou um pedúnculo não, uma espiga, né, uma inflorescência cheia de florzinhas brancas. Coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nem sabia que a espada de São Jorge florescia. Vou tentar mostrar aqui também. Deve ter um jeito de inverter essa câmera, mas eu não estou sabendo. Vou tentar mostrar aqui essa inflorescência. Tá aí, não sei se está dando para ver direito. Ô, puta que pariu. Aí, agora isso que pegou aqui, ó. Olha lá. Aqui, tá. Eu realmente nunca tinha visto uma espada de São Jorge florida. Minha mãe sempre teve. Morei com a minha mãe, sei lá, tem 20 e tantos anos, 30 anos. Nunca vi uma. A minha sogra tem um monte na casa dela, faz mais de 20 anos que eu frequento lá, nunca vi uma também, né? E fiquei na dúvida. Então o que eu fiz? Liguei não, mandei uma mensagem, né? Para minha assistente, para assuntos de jardinagem, minha AAJ, a dona Isabel, que é uma professora já aposentada, uma senhora, que é daquelas pessoas assim que a gente nem sabe o que ela está fazendo nesse planeta. Não merecia estar uma desgraça nesse planeta. Aquelas pessoas assim que a gente não sabe, né? Se eu assim acreditasse em anjo, se eu acreditasse que de vez em quando algum desses anjos, né, eles se livram das asas e passam a circular entre nós, eu acreditaria que um deles fosse a dona Isabel, uma pessoa realmente fora do ordinário, extraordinário. Mandei uma foto. Mandei a mensagem para ela, porque se alguém soubesse disso, seria ela. Ela mora naquelas casas antigas, aqueles quintais grandes, tem muita planta desde menina. E me respondeu logo. Ela falou que sim, que sabia que a espada de São Jorge florescia e que já tinha visto sim. Só que fazia muito pouco tempo, inclusive, no começo desse ano. Lá no quintal dela, no meio daquele monte de planta, o quintal dela é coalhado de planta. Uma espada de São Jorge também floresceu esse ano. Ela, mais de 70 tem, não sei se já tem 80, nunca na vida dela, e ela sempre mexeu com planta, tinha visto ela florescer também. E ela me falou, olha, você está de parabéns, você deve tratar muito bem das suas plantas, porque uma planta dessa, ela só, para ela dar uma florada, né, uma planta que tem uma florada rara, ela tem que estar se sentindo muito bem no ambiente, muito confortável, tem que estar sendo muito bem tratada, não sei o quê. Eu não falei nada, né? Lógico, eu não ia desiludir, né? Tentar desiludir a dona Isabel. A dona Isabel é isso. Ela sempre vê o melhor que as pessoas têm. Mesmo quando, no meu caso,
não tenha nada de melhor para ser visto. Mas ela vê, é aquela coisa do anjo mesmo, talvez, né? Se bem que tem anjo aí que é um capeta, né? Literalmente. Mas enfim, não é o caso da Dona Isabel, não. E eu não ia desiludir um anjo, não é? Porque, na verdade, a grande maioria, pelo menos, das floradas, elas não se dão em situação de conforto, pelo contrário. Uma planta, uma orquídea, por exemplo, um ipê, eles florescem, né, em épocas em que eles se sentem sob algum tipo de estresse ambiental. Uma temperatura mais extrema, ou mais quente ou mais fria, um clima mais seco, então uma falta de nutriente no solo. A hora que eles pressentem, né, porque a planta também ela é senciente. Você vai, ela interage com o ambiente, ela é um ser vivo, ela responde a estímulos, elas se comunicam. Existe um livro muito interessante, A Vida Secreta das Plantas, ou A Vida Secreta das Árvores, não sei, que o cara mostra de forma cabal. Elas se comunicam, elas são sencientes. Então, quando a planta ela se sente numa situação de risco, o que ela faz? Ela se abre em flor, como maneira de espalhar esse material genético dela, essas sementes dela, para evitar que a espécie entre em extinção, que a espécie desapareça. Então, quando a água bate na bunda, né, ou quando falta água, no caso da planta bate na bunda, um dos casos, ela entra num estresse e a planta se abre. Tá? Então, na verdade, essa planta aqui minha deve estar sendo muito mais maltratada do que bem, né, como acha a Dona Isabel. Mas é claro que eu fiquei quieto. Ela me falou ainda que assim que essas florzinhas caírem, vão surgir no lugar pequenos frutinhos vermelhos. É uma angiosperma. Tem a flor é fecundada, dá o fruto, e no fruto tem a sementinha. Né? Não sei se vai acontecer isso aqui em casa. Eu não sei se a flor da espada de São Jorge ela é hermafrodita. Se ela se autofecunda. Caso seja, também não estou com muito saco de pesquisar, caso seja, vai ter frutinho aqui. Se não, se ela depender de algum agente polinizador, não vai. Né? Vai cair a planta e vai ficar por isso mesmo. Vai cair a flor e vai ficar por isso mesmo. Eu moro no 12º andar. Aqui não chega esses insetos do bem. Uma borboleta, uma abelha, né? Nem mesmo aves nectarívoras que se alimentam de néctar, né? Como o beija-flor, por exemplo. Eles não chegam aqui nessa altura. Então, se ela depender de algum agente externo, eu não vou ver esses frutinhos. E eu acredito que ela dependa. Não sei se deu para ver na imagem que eu fiz ali dela. Ela libera ali, da florzinha, gotinhas. Não sei se deu para ver. Depois eu também vou ver no vídeo, talvez tenha dado para ver. Gotinhas, que eu vou até pegar aqui uma. Aqui, tá vendo na minha mão? Gotinhas de um líquido adocicado, bem docinho, que é uma espécie de um néctar, né? Então, se ela libera isso, é porque ela está chamando ali alguém para fazer essa polinização. Então, eu acredito que ela vai ficar só na flor aqui em casa mesmo. Mas é um prazer que eu tenho, eu gosto de ter uma plantinha aqui, jogo minhas aguinhas nela, mas realmente não estudo elas a fundo. Né? Então, o papo com cerveja hoje era só para mostrar, né, essa raridade, é uma raridade. Eu andei perguntando lá onde eu trabalho, tem lá umas velhas também que mexem com planta, duas. Elas também nunca delas viu essa espiga floral aí, essa inflorescência. Né? Então, o papo cerveja hoje caiu por aqui. Era somente para mostrar essa raridade e para falar um pouco mais de algumas coisinhas aí que eu ainda gosto de forma contemplativa, tá? De forma contemplativa. E é isso.